Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui mais uma vez no estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse é o episódio de número 200. E nós estamos na segunda parte desse livro, relativo aos milagres, no capítulo 14, sobre os fluidos. Hoje é o último item da parte intitulada Manifestações Físicas, Mediunidades, leitura e comentário do item 44. Item 44. Nos diz Kardec: fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou a arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, se bem que não as haja ele conhecido. Então, ele usou aqui, nessa parte do item 44, duas vezes o termo frequente. Então, ele diz que na mediunidade acontece muito do médium demonstrar habilidades, seja numa língua, seja numa obra, no tocar um instrumento, enfim, diversas coisas que ele, por si próprio, não tem aquela habilidade. Então, ele demonstra uma habilidade que transcende a ele. Outro caso que ele diz também que pode acontecer e acontece com frequência, lembrando que esse livro foi escrito em 1867, então na época de Kardec, é a reprodução da assinatura do espírito, mesmo que o médium não o conheça. Então vamos lá, vamos explicar isso daí, né? Vamos abrir um pouco mais, tá bem explicadinho, mas é bom. Essa questão da assinatura, do tipo de letra. As psicografias mais recentes, né, do Chico Xavier, que nós podemos trazer aqui a título de exemplo, tem um livro do Carlos Augusto Perandrea que ele avalia, estuda, analisa a letra, o formato da letra do médio, da carta psicografada e da pessoa que supostamente essa carta seria, né? Então, esse livro tem vários casos. O caso que eu vou trazer hoje é um caso que, além de ter a questão da letra, ainda tem que a carta foi escrita em outra língua, porque é isso que Kardec está nos dizendo, que isso pode acontecer, do médium se manifestar numa língua que ele não conhece. Esse livro chama A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Bem, então as cartas consoladoras de Chico, que foram milhares, dentre uma delas, tem uma que foi escrita em 1978, que foi atribuída a uma mulher italiana que havia falecido no ano anterior, 1977, chamada Hilda Mascaro Saulo. O que chamou a atenção para essa carta foi a língua na qual ela foi escrita. Ela foi escrita em italiano. E foi identificado pela análise aqui do professor, nas palavras dele, foram identificadas consideráveis e irrefutáveis características da gênese gráfica suficientes para a revelação e identificação da falecida como autora da mensagem. Então, ele, à luz da análise que ele fez, ele poderia dizer que aquela letra, daquela carta, comparada com uma padrão, né, que ele tem, conforme vocês podem ver aí na imagem, em uma palavra só, poderia sim ter características que pudessem dizer que a letra seria da mulher. Então é um caso mais recente em relação a Kardec,
que é do século XIX, né? Então, mais recente isso daí com o Chico. Continua Kardec. Mas isso, ou seja, isso da pessoa demonstrar habilidades que ela não tem, é uma coisa interessante, é um fenômeno interessante, porque ele vai trazer mais. Vai refutar o caso das. Eu tô me fugindo a palavra, gente. Mas da charlatanice, né? Que muitos dizem assim, não, mas isso aqui, porque se for só falar que é o espírito, às vezes as pessoas ficam em dúvida. Então existem essas situações que são como se fossem provas de que existe algo mais do que o médium ali falando por ele mesmo, ou escrevendo por ele mesmo, que são essas características ou essas habilidades que ele teria que ele não tem necessariamente, né? Continuando com a leitura. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão. Pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, mesmo que se atente na maneira porque os espíritos se comunicam com os médios, que para eles mais não são do que instrumentos passivos. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Que uma explicação desse fenômeno da pessoa escrever ou falar, né? No caso, aqui ele está dizendo da escrita, mas escrever como se o espírito tivesse fluidicamente, por isso que nós estamos estudando o capítulo dos fluidos, né? Fluidicamente guiando a mão do médium como se ela fosse um instrumento, assim como o espírito possa fazer a escrita direta através da cestinha, através das batidas de uma mesa, ele pode usar a mão do médium como instrumento passivo. Isso, no caso, era muito comum na época de Kardec, onde os fenômenos físicos eram mais frequentes, diferentemente de hoje. Então, o que ele está dizendo que é possível sim, se não for tomando a mão do médium como instrumento passivo, também pode-se também fazer ditando letra por letra. Seria um trabalho mais penoso, mais vagaroso, mas é possível sim que a pessoa escreva no idioma que ela desconhece, que ela nem compreende a mensagem. Falando em línguas, né, em falar em línguas, nessa situação de falar uma língua que desconhece, isso está registrado lá nos Atos dos Apóstolos, portanto, no Novo Testamento, um relato que aconteceu no dia de Pentecostes, que é uma celebração religiosa cristã, que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus 50 dias depois da Páscoa. Por isso o Pentecostes, o Pente vem de 50 dias depois. Então, o que aconteceu que ficou conhecido como línguas de fogo? Eu vou ler para vocês o que está escrito lá no Atos dos Apóstolos, tá? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos. Olha o fenômeno mediúnico registrado na Bíblia. Então veja o que está acontecendo aqui. Nesse dia de Pentecostes, vamos entender, 50 dias depois da Páscoa. Então a gente teve, né, a crucificação do Mestre. Na Páscoa, ele aparece a Maria de Magdala, alguns dias depois aparece aos outros apóstolos também.
e fica, segundo os relatos bíblicos, com eles ainda ensinando algumas coisas durante 40 dias. Então, nesse dia de Pentecostes, fazia 10 dias que Jesus tinha se ido, né? Não estava mais entre eles. E de repente vem essa inspiração, um fenômeno mediúnico. Aqui a tradução latina é todos cheios do Espírito Santo, do no sentido do pronome objetivo, né? Do, como se fosse um só, um único Espírito Santo. Isso, na verdade, é a tradução latina, porque no hebraico, quando a gente vai ver, inclusive, essa ideia do Espírito Santo no Velho Testamento, e remontando ao original, era D1 que eles usavam, D1 Espírito Santo. Então, quando a gente pensa, se não for do, mas for D1 Espírito Santo, faz todo sentido com a revelação espírita, porque poderiam ser o que? A manifestação mediúnica de vários espíritos que eram santos, ou seja, espíritos de maior envergadura, bons espíritos, né? Falando em nome do Mestre. E o que aconteceu nesse dia? Nesse dia houve em que eles falavam, os apóstolos falavam em línguas que eles desconheciam, em grego, eu não sei quais línguas eram, né? Mas em várias línguas que eles não conheciam. E na verdade eles pregaram em línguas. Só que o que a gente sabe? Que motivo teria isso? O motivo era o seguinte, porque naquele dia, naquele período, a cidade de Jerusalém, ela ficava cheia de pessoas estrangeiras que vinham para o comércio. Então, essa língua na qual eles estavam pregando, eles não entendiam, mas as pessoas que estavam ali, elas entenderam a pregação. Então, eles falaram na língua das pessoas. Vamos supor, se tivesse um árabe, falou em árabe, tivesse um grego, falou em grego. E isso foi muito importante para a divulgação, esse fenômeno, esse dia em específico foi muito importante, por quê? Porque depois, anos depois, com o apóstolo Paulo, quando eles saem para pregar o evangelho para fora de Jerusalém, fora da Palestina, algumas dessas pessoas que ouviram esses apóstolos falar do crucificado na língua deles lembraram-se desse feito e se converteram e foram pessoas que tocaram à frente naquelas cidades a mensagem do Cristo. Então ajudou na divulgação, tinha um motivo esse fenômeno mediúnico de efeitos físicos em que os apóstolos falaram em línguas. Então, vocês entenderam? Eles falaram em línguas que existiam, não em línguas estranhas que ninguém fala. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma corrente cristã que tem essa fala em línguas, mas são línguas que ninguém entende, aí não tem sentido. Ele está falando o que para quem? Aqui os apóstolos não entendiam e era uma prova de que seria um Espírito Santo porque eles não sabiam o que eles estavam falando, porém os interlocutores estavam recebendo a mensagem, assim como foi com a carta do Chico. O Chico não falava italiano, então ele estava escrevendo em italiano, mas ele não falava italiano, só que os parentes daquela mulher iam entender em italiano e ela se expressava em italiano. Então, para alguém, aquela mensagem faria sentido. Kardec abordou isso como essa questão de falar em línguas, de escrever em línguas, como mediunidade poliglota. Poliglota é aquela pessoa que fala várias línguas, então não seria, Kardec chamou assim, porém não é o nome mais adequado. Dizer que o médium é um médium poliglota, porque dá para dar a entender que ele sabe a língua. Então ele fala em outra língua porque ele conhece. Não, nesse fenômeno de falar em línguas a pessoa fala em línguas, alguém que conhece aquela língua entende, porém a pessoa, o médium, não sabe a língua, aquela língua específica, pelo menos naquela encarnação. Então, um pouco mais posterior a Kardec, Charles Richer, que foi um estudioso da mediunidade, ele cunhou outro nome.
E é o nome que é conhecido porque Ernesto Bolzano até publicou um livro sobre esse fenômeno e acabou disseminando esse termo. Chama xenoglossia. O que é isso, xeno? Xeno é estrangeiro, aquilo que não é da sua raça, é de outra raça, é estrangeiro, é diferente. Glossia é falar. Então, o que seria o xenoglossia? É a comunicação de um espírito humano falando uma língua estrangeira desconhecida através de um médium ou na língua, né? Na linguagem, nos termos da Bíblia, de um profeta. Nós estamos incluindo o profeta aqui, porque no Velho Testamento nós vamos ouvir esse termo, não médium, mas profeta. No Alcorão também, profeta. Então, o médium, que nós chamamos médium, pode ter essa conotação de profeta. Então, o profeta, que é um médium, também pode falar em línguas, em uma língua que ele não entende, que ele nunca falou. Inclusive línguas mortas, como o sânscrito ou o próprio latim. Esse fenômeno da xenoglossia é estudado hoje pela parapsicologia ou psicotrônica, principalmente nos meios espíritas mais voltados para a ciência. Aqui eu tenho uma imagem do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo falou desse fenômeno, porque ele também tinha. Ele diz assim, lá na primeira carta aos Coríntios: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, o apóstolo Paulo atestando que ele falava em línguas. Continuando a leitura com Kardec. Se, porém, o médio tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil, mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. Então, o que Kardec está dizendo aqui? O espírito, através dos fluidos, pode sim utilizar-se do médio de maneira mecânica, através da escrita direta ou da fala direta, ditando-lhe letra por letra? Pode. Só que esse é um processo demorado e cansativo. Se o médio, por outro lado, já tiver os elementos, aquelas habilidades, mesmo que adormecidas, que o espírito quer que ele faça, vai ser muito mais rápido. E é assim que tem sido hoje. Ao invés da escrita direta ou da fala direta, nós temos a indireta, ou seja, a informação vem para o cérebro do médium e esse os transmite através da escrita ou da fala com os meios de que o próprio médio dispõe, ou seja, o cérebro dele de alguma forma já tem os elementos. Um exemplo é, por exemplo, o Chico, né? Pode ser que o Chico, em outros momentos, em outras vivências, já tenha tido domínio do italiano. Então, não tinha nesta encarnação, mas em anteriores ele tinha, e o espírito pode usar-se disso, do que está ali num conhecimento anterior, na habilidade que o médio tem de conhecer naquela língua para se aproveitar e transmitir essa mensagem. E assim chegamos no livro que eu falei para vocês anteriormente, o livro do Ernesto Bolzano, chamado Xenoglossia. Nesse livro ele faz a análise de diversos casos reais, então ele vai pegar casos tanto de automatismo, falante ou escrevente, ou seja, que passa pelo cérebro do médium, quanto da fala ou da escrita direta. Então tem esses 4 tipos aí de casos. E lá ele vai dizer já na introdução que graças aos fenômenos de xenoglossia se deve considerar provado que nas experiências mediúnicas intervêm entidades espirituais extrínsecas ao médium e aos presentes. Ele está dizendo que o estudo desses casos é muito importante, porque é uma prova de que existe algo além do que aquilo que está no médium, porque algumas coisas que eram trazidas eram refutadas pelos estudiosos, dizendo que aquele conhecimento podia ser do próprio médium, ele tirava dele mesmo.
E aqui nos casos de xenoglossia, quando está provado que a pessoa não conhece aquela língua, ela fala ou escreve naquela língua e a mensagem faz sentido para aquele que conhece a língua, então não tem como você refutar que existe uma intervenção que está fora do médium ou fora dos presentes da reunião. Tem o finalzinho, falei que tinha acabado, mas não acabou não, tem o finalzinho do item 44, onde Kardec vai concluir. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Isso que a gente acabou de falar, usando o caso do Chico como exemplo. Pode ser que o Chico conseguiu escrever em italiano com facilidade porque os registros acásticos dele, ou seja, os registros anteriores foram acessados. Talvez ele já conhecesse essa linguagem, não no consciente, mas inconscientemente ele já tinha essa habilidade. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Nós temos, nós mesmos, né? Às vezes a gente tem um gosto preferencial por uma língua sem um motivo aparente. Eu gosto muito do italiano, por exemplo, mas nunca fiz italiano, mas adoro música italiana. Pode ser reminiscências. E tem uma nota de rodapé que vai nos levar a um exemplo, que está lá na Revista Espírita, nota de Allan Kardec. Ele vai dizer: a aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem por assim dizer as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. O caso do poeta Mary, não sei exatamente como se pronuncia, mas parece que é Mary, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, é uma prova do que dizemos. É evidente que na sua mocidade Mary fora médio, teria escrito em latim tão facilmente como em francês, e toda a gente houvera visto esse fato como um prodígio. Então aqui é o caso de Mary, registrado na Revista Espírita de novembro de 1864, cujo título do artigo é Uma Lembrança de Existências Passadas. Então, esse artigo da Revista Espírita é com base num artigo biográfico que saiu num jornal francês sobre esse poeta, Mary, um homem de bom senso, de alto valor intelectual e que crê firmemente que já viveu várias vezes. Lembra-se das mínimas circunstâncias de uma existência precedente e as detalha com entusiasmo, com uma certeza tal que impõe autoridade. Acontece que num dia, nessa vida atual mesmo do poeta, ele foi a Roma e estava visitando a Biblioteca do Vaticano. Lá, encontrando algumas pessoas, ele começou a falar frases feitas impecáveis. Encontrou imediatamente a elegância e a correção da língua. Enfim, ele falou latim como fala francês. Teve em latim o espírito que tem em francês. O que ele quer dizer? Apesar do poeta, Mary, saber latim, ele só tinha estudado latim igual nós, né? Fazemos um cursinho de inglês. Quando a gente vai para o lugar, todo mundo percebe o nosso sotaque. Não, Mary não. Ele falou fluentemente latim. E isso foi o quê? Ele foi buscar nos seus registros acásticos a proficiência que ele tinha nessa língua antiga, no latim. Tem uma nota de Kardec comentando esse artigo. Então, essas duas primeiras partes estavam no artigo que estava no jornal. E aí depois vem o comentário de Kardec, que é para nós muito importante. A lembrança retrospectiva resolve a questão por um fato. Se Mary tivesse perdido as ideias adquiridas, não teria reconhecido a língua que falava outrora. Então, ele está dizendo aqui, não se esquece de uma vida para outra, tudo.
Nada do que adquirimos em inteligência, em saber e em moralidade fica perdido, quer morramos jovens ou velhos, quer tenhamos ou não tempo de aproveitá-lo na existência presente. Colheremos os seus frutos em existências subsequentes. De vez em quando, Deus permite que o Mary se apresente, a fim de trazer aos homens o conhecimento da grande lei da pluralidade das existências, a única que explica a origem de suas qualidades boas ou más. Mostra-lhe a justiça das misérias que aqui suporta. Ele traça a rota do futuro. Aqui Kardec está dando uma explicação lógica e plausível para a existência desse tipo de pessoas que se lembram e promovem prodígios pela lembrança de existências anteriores. É uma forma, como diz Kardec, que Deus tem para que possa nos dar provas da pluralidade das existências. Era isso que tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido como eu aprendi, e eu desejo a todos uma ótima semana. Abraço fraterno.